Ô Luiz, e você já presenciou alguma situação que duas pessoas estavam encarnadas e uma desencarnou? Qual que foi o desejo central dessa obsessão? Por exemplo, foi um ciúme, foi uma traição, algo assim que possa nos ajudar a trabalhar também os nossos apegos, as nossas dificuldades, que a gente precisa trazer para nossa consciência que tudo que a gente faz aqui tem que ter uma responsabilidade emocional para que a gente consiga resolver essas dificuldades um com os outros em vida ainda, se surgir alguma dificuldade, né? Bom, eu comecei falando da obsessão, né? Sim. Do desencarnado para o encarnado. Aí a sua Isso, pergunta agora já traz a situação de são dois encarnados, aí um desencarna isso, e vai agora obsidiar o outro. É isso? isso. Isso. Bom, o fato que eu comecei colocando uma situação que normalmente a obsessão tem origem lá atrás em outra vida, mas Isso, também tem, né? nessa vida. Mas também lido com isso também há muito tempo. Duas pessoas encarnadas e uma desencarna e continua junto, que pode ser Sim, uma influência espiritual nociva ou uma obsessão. Exemplo, me deparei uma vez na mediúnica com um caso em que um homem desencarnou, ele até depois de um tempo se deu conta que tinha morrido, mas ele não sabia para onde ir. Porque muitas vezes uma pessoa que não estudou nada, não leu não nada, tem nunca ouviu uma palestra, não conhecimento, tem né? noção dessas coisas de vida após a morte, a reencarnação, nada, mundo espiritual, não tem noção de nada disso, nunca acreditou em nada disso. Às vezes leva anos perambulando por aqui, não sabe para onde ir, Sim, não tem um referencial. E às vezes ele está numa faixa vibratória que ele não vê mentor espiritual nenhum, não vê espírito de luz nenhum, e o espírito não consegue nem ajudar a levar ele para uma cidade espiritual, porque ele está com uma vibração ainda muito tensa, o corpo astral, o corpo espiritual está muito tenso. Né? Aí ele fica perdido. Então, esse homem, o que é que ele fez? Porque ele morreu, ou na rua, um acidente, ou foi no hospital. O que é que ele fez? Qual é o nosso porto seguro? a família, as A pessoas que casa, a família. conhecemos, sim, A casa é a família. sim, Né? A casa é a família. Então, ele, de repente, você morreu no hospital. Fica ali aterrorizado, vai querer ir para onde? Para casa. isso, Vou para minha casa. Pensou em casa, já está em casa. Já deslocamento aí é muito, é um relâmpago. Pim, já está em casa. Aí encontra a família lá chorosa, todo mundo chorando, todo mundo triste e tal. E ele ficou em casa. Ninguém via ele, né? Ele não podia mais conversar e perguntava, até se deu conta de que morreu e tal, e ninguém podia conversar com ele, mas ele não tinha para onde ir, não sabia para onde ir, o que fazer, e ele simplesmente ficou em casa. Aí ele disse assim, ó, quando as pessoas sentavam na mesa para comer, eu ficava ali junto também acompanhando, às vezes até comia junto, comia no outro nível, de outra sim, energia, não a sim, matéria física, né? Mas comia ali junto. Tá vendo televisão, também via. Às vezes minha mulher tá lendo o jornal, também ficava no lado lendo. Colado, colado. Né? Aí ele falou assim: a única coisa que eu não fazia era sexo com a minha esposa. Ele falava, né? sim, Ele desencarnado, você não fazia. Tem muitos que fazem, viu? fazem, O outro sai sim, do corpo de noite quando dorme e fazem. Também é comum. Né? Mas nesse caso, não. Aí nesse caso, não é exatamente não é uma obsessão. Ele está fazendo mal a ninguém. Agora, outra situação também. Uma pessoa da família teve uma doença, vamos botar aí uma tuberculose, tossia muito, papai morreu em casa. Né? E também não sabia para onde ir e continuou lá no quarto deitado na mesma cama. sim, Aí alguém da família, ou digamos que venda o imóvel, outras famílias vêm morar na casa ou no apartamento e tal, e uma pessoa vai dormir naquele quarto e naquela cama. Mas o espírito está ali, não saiu, não foi embora. Começa a influenciar negativamente, de forma nociva, a influência espiritual nociva, o encarnado, né? De repente vai começar a tossir, vai começar a sentir falta de ar. Não vai ter tuberculose, não vai pegar tuberculose do espírito, não é isso. Não vai pegar tuberculose do espírito. Né? Mas a tosse, né? A dificuldade de respirar, às vezes sente, fica, vai para o médico, faz exame, não, mas não tem nada. O pulmão está limpo, não tem nada, mas a pessoa está tossindo, está com falta de ar.
E tantas outras situações assim que vai para sim, os médicos fazer exame, não tem nada, que é pura influência espiritual. Nesses casos aqui, não são obsessão. Agora, até você na sua pergunta, você deu um exemplo. No caso de ciúmes, isso, um homem casado com a mulher, vamos pensar naquele cara possessivo, sim, né? Violento, que todo dia aqui eu vejo no jornal daqui de Salvador, todo dia tem um caso, o homem ou bateu tem, ou matou a mulher na Bahia. Todo dia tem um. Bateu ou matou a mulher. Possessivo e ciumento. Doente de ciúme. Né? A mulher não pode sair na rua sozinha, não pode botar um decote, não pode botar uma saia mais curta, aquele homem louco de ciúmes. Né? Aí ele morre. Um acidente, alguma coisa, uma doença, pum, morreu. O apego dele, aquele sentimento de posse pela mulher, desapareceu porque ele morreu? não, 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 ninguém muda do dia para a ninguém noite. muda, Morreu, exatamente, continua do mesmo jeito. Os sim, mesmos pensamentos, os mesmos desejos, os mesmos apegos. Quando você morre logo, você é a mesma pessoa. Do mesmo jeito, não muda nada. Então, ele continua apegado àquela mulher, desejando aquela mulher. A gente diz que é amor, mas é um amor que é uma paixão translocada, não é amor de verdade, porque o cara que bate na mulher, que mata a mulher, quem ama não mata. Então não é amor, é uma paixão que enlouquece, paixão sim, enlouquecedora. Né? Aí o cara, o que é que faz? Morreu, também não sabe para onde ir, para onde é que ele vai? Para pra casa, para casa, junto sim, da minha mulher. sim, Ou minha mesmo, né? Minha mulher, dele, é posse. Aí vai ficar na casa. Aí ele não vai poder bater e tal, não vai poder matar a mulher, ele está ali invisível, mas ele está ali junto acompanhando. Né? Aí o tempo vai passando, a mulher pode sentir alguma influência ou não, sentir uma sim, presença, algum desconforto, alguma coisa ruim, pode sentir e tal. Aí o tempo vai passando, 1 ano, 2 anos, passou aquela fase de luto e a mulher também estava cansada de ser maltratada, de apanhar, da falta de amor, daquele homem doentio. Aí a mulher vai se encanta por outro homem diferente, que é gentil, sim, que não é violento, que não é possessivo, se encanta, se apaixona e começa a namorar. O sujeito, o dito cujo, sanguinolento carcará, desencarnado, o morto, vai sentir o quê? Se ele já era ciumento, ele vai fazer tudo para atrapalhar aquela relação, sim, vai perturbar a mulher, vai fazer tudo para perturbar a mulher e ainda pode querer perturbar o outro homem. sim, Vai fazer tudo o que ele puder que tiver ao alcance dele. Às vezes pede ajuda a alguma organização espiritual das trevas que possa ajudar também num processo desse. Vai obsidiar a mulher, pode obsidiar o outro homem, né? Porque aí não é nem uma vingança, mas para ele aquela mulher é dele. sim, E sentimento de de uma posse vingança. mesmo, E sim, de posse, por que sim, o homem mata a mulher quando acaba a relação? Ela é minha, se não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. de ninguém, É isso assim mesmo, que eles pensam, né? Não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém, por isso que mata. Então ele que morreu. sim, Ele não matou a mulher, ele morreu antes, de alguma forma, né? Não importa de que forma. Ele morreu. Mas ele continua com o sentimento de posse. Ela é minha. Né? Ela continua sendo minha. Eu estou vivo, em outra dimensão, estou invisível, mas ela continua sendo minha. Ninguém pode chegar junto, ninguém pode pegar, abraçar, beijar, fazer sexo com a minha mulher. sim, Ele não admite isso, né? Então ele vai perturbar, ele pode dar início a um processo de obsessão por causa do ciúme e do sentimento de posse. Outro caso, de 2 sócios da empresa, como eu já vi também, já me deparei com essa situação. Um sócio, de repente, começa a roubar o outro, por isso, baixo do pano, escondido, começa a sim, roubar, desviar dinheiro da empresa para ele, pá, 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 pá. E, de repente, em determinado momento, ele chega à conclusão que é melhor ele matar o outro e ele ficar sozinho com a empresa. Tal. Aí ele trama, paga o pistoleiro, alguém para simular um assalto, pã, e mata o sócio. O sócio que morreu fica um tempo perturbado, baratinado, ali na zona etérica, por aqui, até ele, às vezes ele demora alguns anos, né? Porque cada caso é um caso, né? sim, Pode morrer, ter logo consciência de que morreu, pode levar 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, varia muito. Mas digamos que não demore muito, não. 6 meses, 1 ano, ele se deu conta que morreu e ele descobre que quem encomendou a morte dele foi o sócio, amigo da onça, né? Amigo em quem ele confiava.
totalmente de quem ele nunca imaginou que fosse não só desviar o dinheiro da empresa, por baixo dos panos, né, pelas costas dele, e ainda tramar a morte dele. Deixou a mulher e os filhos pequenos, adolescentes e tal. Quando o cara descobre isso, qual é o sentimento que vem no coração? Raiva, Sim, ódio. Só pensa em quê? vingança. Vingança. Não tem outro sentimento. Ô, Luiz, e nesse Raiva. caso, o sócio que foi assassinado, ele estava inocente, mas quando ele descobre aquele sentimento de raiva, de vingança, de prejudicar, de fazer algo para resolver essa questão, ele se torna o algoz, né? Sim, Sim, aí inverte os papéis, né? sim, sim. Sim, Mas a vida sempre é assim, né? nos processos de vingança, de obsessão, muitas vezes no processo de obsessão, de desobsessão, vou falar agora de Sim, desobsessão. No processo de desobsessão, numa reunião mediúnica, vem a situação, o espírito fala, né? Pá, 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 porque o espírito é atraído para a reunião mediúnica porque ele estava obsidiando o encarnado. sim, Normalmente é assim. Né? Aí atrai, incorpora no médio e a gente começa, vai ouvir, ele vai falar, vai desabafar, vai xingar, blá, vai bradar, pá, pá, pá. Aí a gente deixa um tempo ele falar, ele desabafar para poder a gente pegar a história. Tem que entender a história para sim, poder você trabalhar em cima da história. Você não pode já começar a doutrinar sem saber qual sem é a saber. história. Porque Sim, tem que entender qual é o contexto. Então você trabalha em cima do contexto, da história. Né? Então sempre primeiro deixa falar, falar, falar. Às vezes mais tempo, às vezes menos tempo, depende da situação. Né? Às vezes eu deixo falar bastante. Pô, 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 sim, né? Aí pega lá a história. Né? Um está obsidiando o outro, aí eu tento convencer só na fala normal, na conversa, estou vendo que não está funcionando. Não, 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 ele que me fez, não sei o quê, não vou, não vou, tenho que me vingar, ele fez isso, fez aquilo, miserável, lá, lá, lá. Aí eu uso uma técnica que eu aprendi lá na mediúnica que eu participei durante 9 anos, sim, 78, o professor Walter Porto, que era um coordenador, o maior mestre que eu conheci, o melhor doutrinador que eu conheci no Espiritismo foi Walter Porto. Né? Aprendi com ele a. Não é hipnose, eu até fiz cursos de hipnose com um grande hipnotizador brasileiro, mas não é hipnose. O que eu aprendi com ele lá, que eu estive fazendo, era fazer uma regressão de memória, mas não era com hipnose. Né? Ele simplesmente orava e dizia: Pai, se for da tua vontade, que esse irmão, espírito, veja o que deu causa ao seu sofrimento. Era isso que ele falava. Se for da tua vontade, Pai. Eu, às vezes, boto a mão na frente da cabeça do médico, sem tocar. Né? Se for da tua vontade, que esse irmão veja o que deu causa ao seu sofrimento. Qual foi o sofrimento? Quando ele foi vítima lá do outro, que agora ele estava isso. Se obsidiando. sentiu prejudicado, sim. Prejudicado, né? Ele foi Isso, prejudicado, foi. O outro foi algoz e ele foi vítima. sim, Agora, recente, né? Mas aí, quando agora ele regride, isso comigo sempre funcionar com o professor Walter, sempre funciona essa regressão, sempre funciona. Aí ele começa a ver como uma tela, como uma televisão na frente dele, vê um filme passando, e aí o que é que você está vendo? Aí ele começa a descrever uma situação, às vezes ele não quer aceitar que é ele. Ah, mas não sou eu. Aí você, olhe bem, sinta a vibração, como o professor Walter fala, sim, sinta a vibração. Aí ele sente, ele vê, porque você fazendo, eu fiz muita regressão de memória. Né? Na regressão de memória você se identifica, você sabe, no meio de 100, você olha assim, aquele sou eu. Com aparência totalmente diferente, pode ser homem, mulher, totalmente diferente, chinês, indiano, você olha, aquele sou eu. Então, na regressão, ele regride, é uma técnica que eu acho que pode ser bem utilizada, eu sempre utilizei, até hoje eu utilizo a reunião mediúnica num processo de desobsessão, né? Porque tem essa coisa de vingança que muitas vezes vem do passado, quando está relacionado com a vida passada. Faz uma sim, regressão, né? Aí ele vê ele fazendo mal ao outro. Aí não importa que sexo eram os dois, mas ele vê, ele sente que é ele fazendo, às vezes, uma coisa pior do que o outro fez a ele mais recentemente. Ele aí a descreve: o que ficha você está cai. vendo? Sim, Isso, a ficha vai. Aí, o que você está isso, vendo? Aí ele descreve, quando ele está vendo aí.
Tá vendo? A causa, tá vendo? Ele fez, papapá. Aí eles falam, mas agora é minha vez. Uma vez eu peguei que foi um negócio assim inédito. Né? Porque Sim, na esmagadora maioria das vezes funciona logo, o espírito amolece logo, quando ele vê que ele fez pior em outra vida, que quem começou com ele foi ele em outra vida, ele aí, poxa, eu fiz a ele antes. Aí amolece. Aí, pelo sim. menos, eu digo assim, olha, pelo menos desista da vingança. Pare de pensar em vingança, vá para uma cidade espiritual, vai se tratar, vai ouvir palestra, vai ser orientado, mude de sua vida, se desligue, deixe ele seguir o curso dele, o que ele fez, ele vai responder perante a lei de causa e efeito, mas não seja você o vingador, alguma coisa agora. Aí, na maioria das vezes, eu consigo convencer. Mas quando fala assim de perdão, não, perdoar ainda não. A maioria, não, perdoar ainda não. Aí você já está Compreender é querendo. mais fácil, né? Aí às vezes fala assim, aí você já está querendo demais. Não é fácil. O cara está odiando agora. É 10, 15 difícil? minutos de conversa, faz uma regressão. Você tá, tudo bem. Eu desisto da vingança. Agora perdoar ainda não. O Sim, cara está odiando. 15 minutos depois, o ódio desapareceu e agora, né, ele parece assim, uma decisão racional, lógica, em cima do que sim, foi mostrado a ele e da conversa, ele pode desistir da vingança. Não, realmente não é justo eu me vingar. Agora, perdoar o que ele me fez agora por último, não é assim, né? Você perdoar em 15 minutos, agora muda completamente o ódio o perdão, mas é um primeiro passo. Desistiu da vingança, acabou a obsessão. Né? Quando o doutrinador, numa reunião de desobsessão, consegue convencer o espírito, chamado obsessor, né? O desafeto, sim. a desistir da vingança e se afastar, pronto. Agora o resto é recomposição energética, o tratamento do encarnado, e o Sim, que é o desencarnado vai mais para onde? Vai importante. para uma cidade espiritual, pode ir para um hospital, vai ser tratado com psicólogo, com psiquiatra. Ou seja, agora você vai tratar os dois separadamente. E a vingança acabou. Acabando a vingança, afastando o espírito, não é levado à força, é pelo convencimento. Né? Nos centros espíritas, no nosso trabalho também, a gente não afasta nenhum espírito pela força. Em algumas situações até poderia, mas não, a gente não afasta pela força. Tem alguns outros trabalhos que afastam pela força. Você deve saber, né? Tem alguns que Sim, tiram sim. na marra, na força. Mas se é uma situação, se você fez mal a muita gente em vidas passadas, aí tem um agora se vingando de você, perturbando. Aí alguém, você vai a algum trabalho desse que tira a força, tira aquele pela força. Mas você não mudou, você tem um bocado de cobrador de vidas passadas, vão aparecer outros, Outros, com certeza. você Sim, vai cair em outra obsessão de outro que vai aparecer.